Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? O mundo não acabou, apesar de que algumas pessoas andaram espalhando isso nos últimos dias, né? É um assunto que a gente vai falar hoje. A gente sobreviveu a mais um fim do mundo. Dessa vez a confusão veio dos Estados Unidos. Infelizmente eu não vou ter muita coisa para mostrar para vocês, porque a coisa entrou em ebulição muito rápido aí. E quando eles perceberam que o mundo não acabou, eles começaram a apagar os vídeos, os posts e tudo mais que eles fizeram espalhando essa bobeira. E foram várias pessoas que fizeram isso. Quando eu finalmente entendi o que estava acontecendo, porque foi uma coisa completamente vinda de lugar nenhum, ah, do meu ponto de vista. Eu estava essa semana pensando nas coisas aí da ONU, quais são as repercussões disso, o que eu tinha aqui pro canal, e não sei o que, não sei o que lá. E aí, de repente, eu comecei a ver amigos nos Estados Unidos ah, fazendo zoeira, né? Marcando seguros do arrebatamento, que eles estavam seguros do arrebatamento. Isso começou no dia 23 agora, durou dia 23 e 24, porque eles não sabiam se seria no dia 23 ou no dia 24, porque tem um lance esquisito aí das religiões abraâmicas aí na antiguidade, que o dia começava quando ah, acho que quando acabava o período de dia, né? E aí você contava 24 horas a partir disso, e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí tinha mais um. Aí tem mais um negócio do fuso horário, que seria o fuso horário ali do Oriente Médio, enfim. Eles fizeram uma salada com a coisa que ficou uma coisa sem pé nem cabeça. Porque tecnicamente teria que acontecer lá na região ali onde você tem Israel, a faixa de Gaza, como se não bastasse tudo que a região já enfrenta, ainda vem esses caras vêm com essas palhaçadas. Enfim, mas isso aí foi nos Estados Unidos. Tinha gente falando que, olha, se vocês gravarem mensagens nos celulares de vocês para familiares que não forem arrebatados e amigos que não forem arrebatados, não esqueçam de deixar o celular destravado para que essas pessoas possam ver as mensagens depois que você for arrebatado. E patati patatá. Olha o nível de doença dos caras, gente. Enfim. Mas quando acabou o dia 23 e não aconteceu nada, e as pessoas começaram a fazer piada, aí eles começaram a falar: não, não acabou ainda, é até dia 24 e não sei o que, não sei o que lá, bababá, bababá, bababá. Ignorando a própria coisa deles lá de que teria que estar horas à frente, porque seria no horário de Israel ali. E, enfim, passou o dia 24 com eles já no modo controle de danos, choradeira 1000%, e postergaram para dia 25. E aí não aconteceu nada dia 25. Mais uma vez com a desculpa de que seria por causa do fuso horário, mas não faz sentido nenhum atrasar mais um dia por causa do fuso horário. Enfim, é... porque como o Oriente Médio está à frente no horário em relação aqui o continente americano como um todo, quando fosse dia 25 aqui, provavelmente já estaria chegando no dia 26 lá, dependendo da hora. Então o argumento deles não faz sentido. Mas enfim, é, aqueles americanos evangélicos lá, enfim, vocês sabem como é que é aquele pessoal que é bitolado ao extremo, né?
E se vocês acham que evangélico aqui no Brasil é bitolado, nos Estados Unidos tem um pessoal que é ainda mais bitolado. Tem um pessoal lá que chega a ficar violento por causa dessas coisas, que se enche de arma e tal, então é uma coisa mais complicada lá. Se bem que a gente não está tão longe assim aqui. Se a legislação do Bolsonaro facilitando acesso a armas ainda tivesse em vigor, esses caras estavam armando até os dentes aqui. Enfim, que era a ideia do Bozo, né? Armar o gado até os dentes para forçar o que eles quisessem. E a gente vai ver consequências ah, desse incentivo do Bozo ao gado a agir com violência. Até hoje a gente tem consequência disso. Mas vamos lá. Continuando aí com essa coisa. Porque não acabou ainda o fim do mundo. Aí eles se dividiram em dois grupos. Um dos grupos adiou agora para outubro, o fim do mundo. Eu não sei qual é a data. Porque, mais uma vez, como eu falei para vocês, eles começaram a apagar os vídeos e tentar escapar da zoeira, né? E um outro grupo fala que é até o final do ano. Então a gente provavelmente vai ter aí mais dois fins do mundo trazidos pelo cristianismo pra gente. Ai, ai. Eu estou dizendo que todo cristão é insano a esse ponto? Não, não estou dizendo que todo cristão é insano a esse ponto. Mas quando eles chegam nesse ponto é hilariante. Enfim, tem coisas que só as religiões abraâmicas fazem por vocês. Ah, então é isso aí, coisa do fim do mundo. A gente vai ter mais coisa para rir sobre isso até o fim do ano. Isso é se eles ah, não saírem correndo e tentar se esconder de vez. O pessoal que incitou isso tudo, né? Mas é isso aí. Vamos lá, vamos falar das coisas que aconteceram na ONU e mais algumas outras coisas. Em primeiro lugar, uh, eu queria falar dessa. Peraí. Pronto. Eu já vou explicar para quem não viu, eu vou explicar o que está acontecendo. Deixa eu só organizar aqui as imagens para que não fique nada atrapalhando. Ah, tá aqui. Bom, para quem estava morando num iglu ou debaixo de uma pedra essa semana que passou, teve o discurso na ONU lá da Assembleia Geral e vários líderes mundiais ah, fazem seus discursos ali. E tem uma tradição na ONU que o Brasil sempre é o primeiro a discursar. Eu não vou entrar em detalhes do porquê isso aqui, vocês podem procurar na internet. É uma questão histórica ali, mas não tem nada a ver com o que aconteceu esse ano. E nem de longe é a primeira vez que o Lula falou para a ONU. Em geral, ele fala muito bem
quando ele está lá, diferente da vergonha nacional que foi quando o Bolsonaro estava lá. Minha nossa, o discurso do Bolsonaro foi completamente alucinado, como alguns outros discursos foram. E o Lula foi seguidamente aplaudido. Cada vez que ele termina. Porque ele fez aparentemente sem ler nada, porque, de acordo com quem veio depois do Lula, que foi o Trump, o teleprompter não estava funcionando, segundo o Trump. É, então o Lula ele fez um discurso de quase uma hora, um discurso organizado, com as ideias bem encadeadas uma após a outra, sem repetir nada, muito claro, sem ler nada, e fazer isso numa situação ah, em que você está cercado de líderes do mundo todo, com o mundo todo olhando para você, sendo filmado e tudo mais, a pressão não é pequena, né? Então, o Lula realmente tem um dom de oratória nesse sentido. Ele tem um talento para isso. Queira você pense do Lula o que você quiser, você tem que admitir que ele tem uma boa habilidade de retórica, né? De falar em público. Bom, enfim, ele falou sobre reformar as organizações mundiais, falou do multilateralismo, né, dos países todos se tratarem como iguais, aí o comércio impede igualdade entre os países, etc. e tal. Falou de paz, falou de vários assuntos aí e foi muito bem recebido cada um dos argumentos dele. Cada ponto que ele encerrava era uma onda de aplausos do público. E logo depois do Lula, tradicionalmente, logo depois do Brasil, vem os Estados Unidos. Então, o que a gente teve foi o Trump, fazendo um discurso completamente alucinado. Mas a gente vai começar a falar do Trump antes dele começar a fazer o discurso. Tá? Quando ele estava indo para o salão ali da ONU para fazer o discurso, aparentemente a, a escada rolante quebrou. Eu tô falando aparentemente porque tem um pessoal falando uma teoria da conspiração aí, de que tinha um funcionário da ONU que remotamente desligou a escada rolante para forçar o Trump a ter que subir a escada, que não sei o que, não sei o que. Enfim, tem umas doideiras por aí que. Enfim. Né? E, e o Trump, quando ele. E a escada rolante, tipo, era uma escada rolante pequena. Ela devia ter o quê? Uns 3 metros de altura? 4 metros, quando muito? Então ele subiu ali com a primeira dama, que ela estava na frente dele, e já estava reclamando desde então. Aí ele chega lá, fica esperando o Lula sair, porque tem um caminho até o pódio onde os líderes esperam o líder que está falando terminar uh, e sair, e aí eles vão para o pódio. E se os líderes quiserem conversar entre eles, dá para trocar umas 2 ou 3 palavrinhas ali, coisa de alguns segundinhos, né? Enquanto um está entrando, o outro saindo, enfim. Isso também dá oportunidade para o pessoal que está assistindo ali pensar um pouquinho no que acabou de ser falado e por aí vai. Enfim, dos malucos que a gente vai falar hoje, que falaram na ONU,
O Trump, pelo menos, ele teve a atenção do mundo, porque ele está ameaçando todo mundo, né? E ele falou aquelas bobeiras que ele fala, que vão completamente contra tudo que o Lula estava falando até o momento. Falou que a ONU não servia para nada, fez uma série de palhaçadas ali insanas no discurso dele, aquela mesma bobeira que ele sempre fala. Mas isso aí já era esperado. Tem muitos líderes, e é normal os líderes dedicarem uma parte do discurso deles a se dirigir aos seus próprios países, né? Falando de coisas do próprio país. E o Trump tentando dizer que os Estados Unidos estava bem, que tá tudo legal, que não tem problema nenhum, que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, que não sei o que, não sei o que lá, que todo mundo quer prejudicar os Estados Unidos, aquela bobeira que ele sempre fala, né? E a charopada de mais de uma hora dele ali tava levando todo mundo ao coma, mas aí no final ele falou algo que fez todo mundo acordar. Ele falou que ele esbarrou com o Lula quando o Lula estava saindo ali do palanque onde eles falam, né, da tribuna onde eles falam, e o Trump estava vindo, que rolou ali um clima entre eles, que ele gostou do Lula, que o Lula gostou deles, e que eles vão ter uma reunião na semana, nas palavras dele, na semana seguinte, que é essa semana que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui. Ah, enfim, e isso meio que fez todo mundo, né? Porque ninguém estava esperando do Trump uma sinalização aí dizendo que ele queria conversar com o Lula e tal. Isso levou o gato não, desculpa, os gatos estão bem, não é, eu falei errado. O gado a da pirueta, né? Pirueta mortal para trás, enfim. E aí veio essas piadinhas aí que o Trump é o melhor cabo eleitoral do Lula para 2026, ah, que o Lula mudou o Trump em 39 segundos, o Trump se apaixonou pelo Lula e por aí vai. Bom, que o Trump é o melhor cabo eleitoral do Lula para o Lula 2026, isso é real. Toda essa baboseira que o Trump tem feito, tarifaço, esses ataques constantes ao Brasil, inclusive agora esses dias o secretário de comércio lá dos Estados Unidos, que é o Lutnick, eu acho que é secretário de comércio ele, falou que os Estados Unidos iria ter que consertar o Brasil. Estados Unidos, que está vivendo protestos constantes da população contra o governo, Estados Unidos, que está enfrentando uma inflação de alimentos e outros produtos, Estados Unidos, que está vendo o setor agrícola deles é, virar cinzas, Estados Unidos, que está vendo empresas deixarem o país. Eles é que estão bem e é eles que vão consertar os outros países. Não foi só o Brasil que o Lutnick disse que eles iam consertar. Eles iam consertar o Brasil, a Índia e outros países. Ele citou o Brasil e a Índia nominalmente. O que ele está querendo dizer aí é que eles estão se borrando do BRICS. Essa é a realidade. Essa coisa de que a gente tem que consertar nós precisamos de qualquer jeito separar o BRICS. Uh, mas vamos lá.
Só que não foram os únicos a falar bobeira na ONU, a passar vergonha, porque quando o território é falar vergonha, tem duas pessoas que têm muito talento para isso, né? Estamos falando do Milley e do Netanyahu. Deixa eu só. Peraí, eu coloquei. Eu peguei, peguei uma foto do Lula sem querer, mas eu marquei errado. Enfim, eu já falei do Lula, então eu não preciso dessa aqui. Cadê a foto? Eu marquei errado. Eu marquei errado. Mas enfim, a gente tem essa aqui do Milley e do Netanyahu para representar o Netanyahu. O, o que acontece? Quando o Netanyahu e o Milley falaram, a, o salão ali onde se dá esses discursos esvaziou. Esse é o Milley, ainda ficou umas pessoas aqui e ali. Quando o Netanyahu falou, levantou, todo mundo vaiou e levantou e saiu. Só ficou ali a delegação de Israel, dos Estados Unidos e eu acho que a delegação da Palestina. O resto, todo mundo saiu. Ninguém queria ouvir o Netanyahu. O Milley, mesma coisa, só ficou uma pequena porcentagem das pessoas ali. E o discurso do Netanyahu foi puro discurso de ódio, xenofóbico. O que se mais pode esperar de um cara que é quem é, né? Ele não foi condenado pelo Tribunal dos Povos aí é, e também não foi condenado aí, se não me engano, pelo Tribunal Internacional a troco de banana, né? Mas nessa questão do Netanyahu, aproveitando, depois eu tenho que falar uma coisa do Lula que eu esqueci, em relação ao Lula e a delegação dos Estados Unidos. Aliás, tem mais duas coisas, não só uma. O... Tem um pessoal que tenta desesperadamente levar suprimentos por meio de embarcações ali no Mediterrâneo para a faixa de Gaza. Só que o exército israelense bombardeia esse povo, joga granadas químicas e outros artefatos explosivos aí de baixa intensidade aí contra essas embarcações. Causam danos às embarcações, machucam algumas pessoas e tal, mas ainda não afundaram nenhuma, nem nada assim. Só que essa semana algo maravilhoso aconteceu. A Itália e a Espanha mandaram navios de guerra para proteger essas embarcações. É isso mesmo. Nós temos navio de guerra europeu escoltando o apoio humanitário. Ainda está longe de
ser o suficiente para forçar Israel a parar com isso, né, com a guerra, mas é um começo de uma resposta séria. Eu espero que a gente consiga parar isso antes que seja tarde demais. Eu costumava acreditar na solução dos dois estados. Eu não acredito mais. E eu não acho que o estado que deve permanecer existindo seja o estado palestino. Não tem como. Me desculpem, mas um povo que se sujeita a fazer isso não pode ter direito a, a ficar ali. Seja o que quer que for que tenha desencadeado aquilo, e eu sou contra os atos de terrorismo, mas genocídio não dá. E eu vou tentar evitar falar essa palavra de novo, porque o YouTube não gosta dessa palavra. Então, se eu trocar por alguma outra coisa, vocês já sabem do que eu estou falando. Bom, uh, e o Netanyahu, ele é tão arrogante, tão doente, no pior sentido dessa palavra, que ele mandou instalar alto-falantes direcionados a Gaza para forçar os palestinos que estão presos em Gaza a ouvirem o discurso dele. Ele disse que ele estava fazendo isso para que os reféns ouçam ele. Se ele tivesse preocupado com os reféns, ele já teria aceitado um cessar-fogo que já foi tentado várias vezes aí, mas ele se recusa. Ele se recusa pelo seguinte, porque ele sabe que no momento que ele aceitar um cessar-fogo, ele vai ter que deixar o cargo e ele vai ser preso. É simples assim. Bom, voltando ao que eu esqueci de falar do Lula, é, teve uma coisa espantosa que foi no final do discurso do Lula. A gente não viu isso, mas foi descrito por quem estava lá, repórteres, né? Pessoas estavam lá assistindo da ONU e por aí vai. O Scott Bessent, que é outro dos secretários ali do Trump, também relacionado a essa área econômica, não lembro agora exatamente qual é o cargo dele, ele aplaudiu o Lula. Deixa eu até dar uma olhada, porque tá me incomodando isso. Rapidinho. Scott Bessent. Secretário do Tesouro. Só que antes dele ser secretário do Tesouro, ele era um investidor e gestor de fundos americanos ali. É um cara que lidava com grandes quantidades de dinheiro, fazendo investimento, enfim. Ele ouviu o discurso do Lula e ele foi aproveitando a frase aí, a palavra que estava na mente dos cristãos ali, essa coisa de arrebatamento, de salvação e não sei o que, de ser erguido aos céus. O Scott Bessent foi arrebatado pelo Lula para o nono céu. Não, peraí. São 9 infernos, eu acho que é o sétimo céu. Sétimo céu. Eu confundi as bolas aí. Isso aí é da Divina Comédia de Dante. Faz muito tempo que eu li a Divina Comédia, eu troquei as bolas.
Ele foi arrebatado para o sétimo céu, que era o céu da perfeição, aonde ele ficou cara a cara com o Lula, falando sobre investimento. Porque o discurso do Lula sobre investimento foi exatamente o que investidores queriam ouvir. Toda essa questão de multilateralismo e de como o comércio mundial deveria estar seguindo e tal, isso tudo atingiu o âmago do Bessent e ele começou a aplaudir o, o Lula. Que foi também algo completamente inusitado aí. E qual era a outra coisa do Lula? O Lula. Tinha mais alguma coisa, mas o Lula também estava sendo muito disputado lá na ONU. Todo mundo queria falar com o Lula. Mas ele arrumou ainda um tempinho para tirar uma foto, dar um abraço no Macron, porque o Macron deve ter ficado com um certo ciúminho do Trump dizendo que rolou um clima com o Lula, que ele gostou do Lula, o Lula gostou dele. O Macron deve ter se incomodado de perder o cargo de melhor amigo do Lula, né? Enfim, brincadeiras à parte, o, o secretário de Tesouro americano aplaudir um cara que acabou de fazer um discurso contra as políticas atuais dos Estados Unidos em relação a comércio, essa, essa guerra tarifária, é, é de cair o C da Junda. Né? Vocês entendem do que eu estou falando. É algo que ninguém estava esperando. Dá um instantinho, gente. Trocando o óculos aqui. Eu não sei porquê, mas de vez em quando eu troco o óculos e. Enfim. Eu tava com o óculos errado. Mas voltando para coisa dos desajustados aí que a gente tem atualmente, eu vou falar da questão da PEC da blindagem, vou falar das outras coisas aí, mas a gente tem mais algumas coisinhas para falar. Tivemos esse cara aqui para mostrar os valores cristãos do bolsonarismo. O pastor diz que orou por 21 dias para Lula morrer. Eu não sei se tem algum cristão ouvindo isso aqui, mas uh, é isso o que vocês querem? Esse é um bom representante de vocês? E se você acha que esse é o fim da picada, tem mais. Tem mais, porque esse povo não para. A Veja revelou essa semana que no dia que teve, se eu entendi corretamente, foi no dia que teve, no 11 de setembro, que teve lá o voto da Carmen Lúcia e os demais que faltavam ali depois do voto lá de, sei lá, 12 horas do Fux no dia anterior. Entrou esse cara no STF com uma faca. Ele foi apanhado pela polícia porque ele estava agindo de forma estranha ali na entrada do STF. Ele estava tentando evitar usar a entrada que passa pelo detetor de metal e estava tentando ah, passar por um caminho lá que não passa por detetor de metal e estava agindo de forma suspeita, né, e tal, porque ele sabia que ele ia fazer merda. Que a intenção dele era fazer caquinha. E aí a polícia pegou ele e
ao ah, revistarem ele, ele estava com um facão de açougueiro e ele estava o tempo todo falando que ele queria falar com os juízes do Supremo e tal. Agora, eu pergunto para vocês, o que que o cara quer fazer no Supremo Tribunal Federal com uma faca de açougueiro dizendo que ele quer conversar com os ministros do Supremo? Isso é o que uma pessoa normal faz? Não, né? Isso aí é o que um fanático que foi incentivado e continua sendo incentivado a, no desespero dele, quer de qualquer jeito a, instaurar ali o regime do heróizinho dele. O Bolsonaro ficou 4 anos insuflando esse pessoal. Isso não vai acabar assim. O bolsonarismo tem que ser declarado como um movimento terror artista, entendeu? É, tira uma parte aí no meio da coisa e vocês entendem do que eu estou falando, né? Tira algumas letrinhas do artista e junta com o terror, é, porque houve outros atentados também. A gente não tem ainda os detalhes, mas no dia ali do julgamento eles já tinham falado que eles continuavam sendo alvos de ameaças e tentativas. E nós temos ainda o Dudu Bananinha falando em invasão, falando em agressividade, o Flavinho também, Flavinho calça borrada, né? Nós temos o Malafeia, o Tá Cheio de Frieira, né? Todo esse pessoal aí falando que se chegar no poder, que eles vão fazer, que eles vão acontecer, que eles vão tirar o Bozo da cadeia e, e que se lasque o Estado de Direito, que se lasque tudo. Tudo isso a gente tem em vídeos, a gente já falou disso aqui no canal. O Tarcísio fez isso em passeata, o Malafeia também. O Flavinho tem aquele vídeo que ele gravou ali numa entrevista, que ele falava que qualquer um que ganhasse a eleição tinha que dar anistia para o Bolsonaro e teria que ir para cima do Supremo para que o Supremo ah, não declarasse a inconstitucionalidade, enfim. A gente está falando do cara que ele quer que um candidato se comprometa a fechar o Supremo, se ele ganhar. Ele está falando que o bolsonarismo só aceita um cara que deu um golpe. Entendeu o tamanho do problema? Esse pessoal não é civilizado. E quando você lida com pessoas que não são civilizadas, elas só entendem uma linguagem, que é da punição severa. Ainda tem que ser dentro da lei, eles têm todos os direitos, porque nós somos civilizados. Nós não vamos nos reduzir à barbárie que eles querem se reduzir, mas eles têm que ser responsabilizados pelas falas deles. Mas o lado bom dessa pataquada toda é que tinha algumas pessoas falando, isso são rumores, a gente não ouviu nada de nenhum dos ministros do Supremo, mas tinha algumas pessoas falando que tinha uma tentativa de convencer os ministros do Supremo a mudarem a sentença, reduzirem anos ali da sentença e fazer alguma coisa nesse sentido, e patati, patatá, tirando a questão da legalidade ou não da coisa, enfim. Com essas tentativas de ataque ao Supremo, mais
a questão da PEC da blindagem e da PEC da anistia, tudo ao mesmo tempo, acontecendo em cima do Supremo, é... Espera um pouquinho, gente. Não, não, não é isso. É isso aqui. Quase que eu removo o negócio errado. Isso removeu toda e a resposta popular, a gente não pode deixar de lado a resposta popular. Foi muito significativo, a gente teve protestos pelo Brasil inteiro, não foi só em São Paulo, no Rio, foi, é, eu acho que em todas as capitais e várias outras cidades. Eu sei disso porque aqui na minha cidade teve protesto, o povo foi para a rua e colocou o Senado contra a parede, mostrou para o Supremo que o povo não quer essa palhaçada, não quer anistia. Isso tudo reforça a convicção ali do tribunal. Eles sabem que o povo está com eles sabem que essa é a vontade do povo, que eles não. Ah, que o bolsonarismo não representa a população brasileira. E, então, qualquer tentativa de negociar foi por buraco abaixo. O Senado bloqueou essas coisas aí. Mas não é porque o Senado seja bonzinho. É porque os senadores, eles viram a resposta popular e eles falaram: agora lascou. Se a gente voltar a favor dessa posta aí, né? Ou se preferirem também pode ser josta, mas vocês sabem que não é nem com P e nem com J, né? É... eu tento, se possível, evitar os palavrões, mas às vezes escapa, né? Eu já deixei escapar aqui nesse vídeo, mas não tem problema. Mas eu vou tentar minimizar, como eu sempre faço. Que às vezes escapa, gente, porque esse tipo de coisa mexe com a gente, mexe com o ânimo. E eles sabem que eles não vão ser reeleitos se eles votarem isso. Tanto é que até a Damares falou contra. A Damares. É, aquela mesma Damares que veio com aquela historinha de que você tinha meninas que tinham tido os dentes arrancados e eram alimentadas apenas com papinha para que elas fizessem coisas com homens ali. Essa Damares votou contra. Não é porque ela tenha se tornado racional ou tenha se tornado uma pessoa virtuosa e honesta, ou mentalmente são, né, mentalmente sã. Ah, não é por causa de nada disso. É porque assustou. O povo colocou eles contra a parede. E os deputados começou o chororô dizendo: nós fomos enganados, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ai, 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 tadinho de mim, me enganaram. Não, não tem dessa, meu camarada. Você fez caca. Você vai pagar por isso. Pessoalmente, os deputados que são de partidos da esquerda, eu acho que quem for filiado a partido de esquerda tem que ir até o seu partido e falar: nós queremos a expulsão desses caras.
Nós não queremos que eles sejam eleitos nem para síndico de prédio. Tira essa corja daqui. Porque a gente tem um problema aqui no Brasil, que é aquele negócio. O cara que é eleito com muito voto, ele puxa essa cambada que não tem competência nenhuma, que não tem projeto nenhum, junto com ele, lá para a Câmara dos Deputados, e aí vira essa baderna que entra ali os caras mais insanos do mundo. Os caras mais incompetentes, os caras mais desonestos ali vão junto no trem da alegria. Isso para todos os partidos. Mas a gente sabe que os partidos de direita não vão punir, não vão fazer nada contra quem votou ali a favor dessa arruaça. Mas pelo menos a esquerda teria que fazer alguma coisa, se é que honra as calças, né? Teria que procurar uma forma de punir esse pessoal. Eu gostaria de falar rapidamente de uma proposta que eu teria que poderia resolver isso, mas eu não tenho esperanças de que isso seja feito. Eu estou até me inspirando em uma coisa que tem nos Estados Unidos, mas eu acho que nos Estados Unidos é mal feito. Eu acho que aqui a gente poderia pegar, cada estado elege uma certa quantidade de deputados federais e por aí vai. E eu acho que podia se dividir as regiões de cada estado de acordo com esse número de vagas que cada estado elege aí. E assim, cada região votaria para um candidato, para um deputado. Vamos falar, por exemplo, de uma cidade hipotética, acho que ela não existe, Itapopó do Sul. A região metropolitana de Itapopó do Sul. Você tem Itapopó do Sul, Itapopó do Norte, Itapopó do Leste, do Oeste, enfim, você tem ali todas elas na grande Itapopó, formando uma região metropolitana ali, um grupo de cidades. E essa região metropolitana de Itapopó, ela votaria para esse candidato, que cada partido teria ali poderia colocar um partido para concorrer ali em Itapopó. E esse candidato iria para a Câmara de Deputados, e aí os residentes de Itapopó poderiam acompanhar mais de perto o que o seu deputado fez ou deixou de fazer. Ele teria que prestar contas à região de Itapopó. Porque ia chegar no final daqueles 4 anos, mesmo que eles não fizessem cobrança nenhuma durante o mandato ali, não tivesse nenhum protesto em Itapopó contra o cara, nem nada assim e tal. Se ele não tivesse agido a contento da região de Itapopó, ele não teria os votos de Itapopó. A carreira dele acabava. Então acabava com essa coisa de deputados que querem ficar passeando com dinheiro público, que querem ficar colocando peruquinha e dando showzinho na Câmara. A Câmara de Deputados era para ser um local sério. Mas de todos os setores do governo, ela virou o maior circo de aberrações que existe. E tem gente que até que pode falar, pô, mas você está colocando a foto aí do Nicolas associado a essa coisa aí,
você está sendo justo com ele? Procura no YouTube, coloca ali Nicolas Peck da blindagem, tem um vídeo dele defendendo isso. Até ele perceber a caca que fez, ele estava defendendo isso. Ele falava, não, mas se um deputado cometer um crime, os outros deputados vão votar para investigar e para tirar o mandato dele, não sei o quê. A gente já tem essa blindagem que eles estão querendo e expandindo para líderes de partido, a gente já teve aqui no Brasil, logo que foi feita a Constituição de 88. Só foi mudar isso lá por volta de 2001. E nesse meio tempo, tiveram acho que 300 deputados que cometeram crimes, entre deputado federal e estadual e por aí vai. Sabe quantas vezes as câmaras de deputado abriram processo contra um deputado desses 300 casos? Um caso. Um único caso. De 88 a 2001. Em 13 anos, um único caso. E eu não estou falando só de crime de corrupção. Eu estou falando de deputado que cometia crimes de violência, uh, um tipo de violência relacionado a atividades adultas e íntimas, se é que vocês me entendem. Que eu não posso usar as palavras que eu teria que usar aí. Então, me desculpem, eu não estou fazendo pouco da coisa, é que o YouTube me nuca se eu falar. Tá? Então, essa bizarrice que eles quiseram forçar na gente, a gente já teve isso, não deu certo. E eu sei que eu já falei disso com vocês na semana passada, então não vou me aprofundar muito mais, mas quem tiver com dó do Nicolas por qualquer motivo que seja porque tem um coração mais molinho, ou enfim, procura pelo nome dele ali, Nicolas Peck da blindagem, vocês vão ver ele defendendo essa palhaçada toda. Deixa eu ver isso aqui, até esqueci o que era. Ah, sim. Maravilhosa essa. Ah, como eu quero ver o circo pegar fogo com isso. Mano, se a gente colocar esse safado atrás das grades, eu vou dar pirueta de felicidade. O Randolph Rodrigues exibiu um documento provando que o Paulo Guedes, que era o ministro da Economia do Bozo, sabia dos desvios do INSS. O mesmo Paulo Guedes que queria que os pobres comessem lixo, que queria mandar as pessoas para casa durante a pandemia sem nenhum benefício, queria cancelar os contratos de trabalho e não sei o que e tal, que também era da galera anti-vacina, né, porque o governo Bolsonaro todo era anti-vacina. Tirando aquele ministro da saúde que estava lá no começo, que peitou o Bolsonaro, esqueci o nome dele agora, me deu branco, que falava ali de lavar as mãos, do distanciamento social, e o Bolsonaro nucou ele logo no começo da pandemia, porque ia contra o que o Bolsonaro queria fazer. Mas vamos mudar agora para um assunto, para baixar um pouquinho a temperatura aqui. Eu ainda não li o artigo, mas eu já vi que realmente tem um artigo, já dei uma olhada, mas eu não abri o artigo para ler ainda. Cientistas reverteram o dano provocado por AVC, acidente vascular cerebral, o derrame, usando uma terapia de células-tronco para regenerar o tecido. Vocês têm ideia do que isso representa?
Não sei se vocês já passaram ah, por essa situação, seja pessoalmente ou acompanhando alguém que passou por isso. Mas derrames e doenças degenerativas são uma coisa muito triste de você acompanhar. Eu acompanhei pessoas ah, que sofreram danos provocados por derrames. A possibilidade de estar revertendo isso, nossa, é uma coisa fantástica. E a gente toda hora está vendo. Eu nem sempre trago aqui pro canal porque a gente está abarrotado de tanta coisa acontecendo constantemente que às vezes não dá tempo de falar. Mas a gente tem tido tantas descobertas em relação a tumores, em relação a doenças degenerativas, agora isso. Nossa, a gente está vivendo numa época fantástica de progresso da medicina. Eu fico muito feliz com isso. Espera um pouquinho, gente, rapidinho. E desculpa que eu tô realmente esgotado. Eu tô no fim do dia aqui gravando isso para vocês. Mais uma boa notícia. Aliás, as duas últimas coisas são engraçadinhas pra gente rir. Vocês lembram dessa figura, né? Sérgio Moro será julgado pelo Cristiano Zanin, que é o ex-advogado do Lula, que foi vítima da parcialidade do Moro quando o senador era juiz. Agora o Lula é presidente, Zanin ministro do STF e o Moro é réu. O julgamento ocorrerá na primeira turma do STF na semana que vem, ou seja, essa semana agora. Eu vou tentar ver se vai ser transmitido ou não, não sei se vai ser. Se for transmitido, eu vou assistir depois eu comento pra vocês. Mas como eu vou ficar feliz se o Moro for condenado? Esse safado aí condenou a gente a 4 anos de bolsonarismo. Ele é responsável pelas mortes da pandemia, assim como o Bozo. Porque ele ajudou a colocar o Bozo no poder. Esse cara tem que pagar. Ele não vai pagar pela pandemia, ele não vai pagar pelas mortes que decorreram das ações dele, mas o que a gente puder pegar ele e por qualquer outro crime que a gente possa pegar ele e condenar ele, fazer ele pagar um mínimo que seja, perder toda a carreira política que ele criou em cima da farsa dele da Lava Jato e condenar ele por todos os crimes que a gente puder que ele tenha feito, é só assim que a gente vai trazer um pouco de paz a quem perdeu alguém. Eu não perdi familiares durante a pandemia, mas eu perdi amigos. E amigos desde a infância. Ver esse cara pagar vai lavar a alma. Né? A gente não pode ter as pessoas de volta, mas conseguir um pouco de justiça para quem se foi e para quem está sofrendo em decorrência de sequelas, de perdas que sofreu, né? Ah, quem, qualquer justiça que a gente traga é algum conforto. Então, se esse julgamento for transmitido, eu vou assistir, depois eu converso com vocês a respeito. E o último aqui é sobre as piruetas que o gado tá dando desde que o Trump basicamente falou I love you pro Lula.
Vocês lembram? O vídeo está aí até hoje aí na internet, se você procurar, do Bolsonaro falando I love you pro Trump e o Trump ignorando ele. E agora chega 2025, o Trump falando que ele gostou do Lula, o Lula gostou dele, que eles vão conversar, que não sei o que, não sei o que lá. Antes da gente entrar no que está nesse postzinho aqui, eu vou dar a minha opinião com base no que eu andei vendo sendo comentado aí e que eu acredito que seja o caso. Não vai haver uma reunião pessoal, no máximo vai ser videoconferência. Existe talvez até a possibilidade que seja só uma ligação telefônica, porque o Lula não é bobo. Todos os líderes mundiais que o Trump arrastou lá pro escritório dele, o Oval Office, foram humilhados de uma forma ou de outra. Ele ficou ali fazendo o teatrinho dele. E o Trump, ele está numa situação agora que está muito complicada por causa da coisa do Epstein. O povo está cobrando a lista lá e está numa situação que ele pode enfrentar até um impeachment por causa disso. Não que vá resolver todos os problemas nos Estados Unidos, isso, porque se ele sofrer um impeachment, quem vai assumir vai ser o borra-botas do J.D. Vance, que era um político sem nenhuma expressão ali nos Estados Unidos, que conseguiu o cargo apenas por puxar saco. Então o J.D. Vance vai ser só é, a marionete dos mesmos interesses que colocaram o Trump lá. Então não vai mudar muita coisa. Enfim. Mas pelo menos tira a insanidade constante aí de põe tarifa, tira tarifa, põe tarifa, tira tarifa, põe tarifa, tira tarifa. Uh, Isso causa mais prejuízo para os Estados Unidos do que para qualquer outro país. Né? Mas, enfim, foram eles que colocaram essa galera lá. O mundo não vai se deixar arrastar para o inferno junto com eles sem fazer nada. Né? Mas vamos lá. Então o Lula não vai cair nessa armadilha. Porque lá, por mais que eles tenham combinado alguma coisa, o Trump pode mudar de opinião em cima da hora e começar a falar besteira. E aí o Lula vai ficar tendo que ouvir as besteiras dele lá naquele escritório ali, enfim. É uma situação que é muito fácil você perder o controle porque você está no território inimigo. Enfim, o Lula não vai cair nessa armadilha. Ah, existe a possibilidade até que o Lula arraste isso, porque é uma tática de negociação você adiar e adiar até o oponente ficar desesperado, né? O Xi Jinping tem feito isso com o Trump. O Trump antes falava, não, que antes do final do primeiro semestre ah, eu e o Xi Jinping vamos conversar e que não sei o que, não sei o que lá. Aí, o final do primeiro semestre veio e o Trump mudou a coisa para até setembro a gente conversa. Chegou o final de setembro, tá chegando o final de setembro e ainda nada. E agora ele já mudou para até o final do ano e o Xi Jinping não se dobra. O Xi Jinping não está falando com o Trump, a ponto de que o Trump se forçou aí, né, ele está usando a influência dele lá para forçar a entrada dele numa reunião que vai ter de países asiáticos aí, para ele ter como encontrar o Xi Jinping. Porque ele está tomando uma surra muito grande da guerra comercial que ele começou. E é o mesmo caso com o Brasil.
quando ele taxou o Brasil, ele já voltou atrás em muitos produtos, quase 700 produtos, em 690 e pouco foram inicialmente, teve mais produtos que entraram na lista de isenção depois. É... Só que o café continua aí nessa coisa, a carne continua aí nessa coisa. E os empresários americanos estão comendo o rabo do Trump lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos consomem muita carne, e eles não têm como sustentar esse consumo só com a produção deles. Eles não têm como sustentar o consumo deles de café. E o preço do café foi aumentando, 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 aumentando. Aí vocês podem falar, mas é café, a pessoa pagar um pouquinho mais no café, não é nada. O problema é que o preço de tudo nos Estados Unidos está aumentando. Isso está criando problemas para aquelas camadas mais sensíveis da população, os trabalhadores, sabe? Porque o preço de tudo está aumentando nos Estados Unidos, está uma inflação brutal lá, e aí você. A única coisa que você ainda conseguia manter, que parecia ser a luz no fim do túnel, era você poder tomar o seu cafezinho, e aí vem a taxa do Trump ferrando com o cafezinho americano. O preço dos alimentos aumentou, e, enfim. Então a coisa tá braba lá nos Estados Unidos. O Trump, ele pode estar querendo negociar de alguma forma para sair com a impressão de que ele conseguiu uma vitória, que não sei o que, não sei o que lá. O dano, do ponto de vista aqui do Brasil, a gente meio que ah, conseguiu dar uma contornada na coisa. A gente perdeu uma parte das exportações de café para os Estados Unidos, mas o Lula ampliou tanto o mercado de café para outros países que a gente aumentou a quantidade de café que a gente está exportando. Então, é, eu acho que o Lula, se possível, ele deveria enrolar o Trump até o Trump ficar bem desesperado para negociar, porque ele começou a dar sinais de que ele quer voltar atrás, quando ele falou que quando ele viu que a coisa deu caca e que o Brasil não ia se dobrar, ele falou, já faz um tempo isso, o Bolsonaro não é meu amigo. Foi logo depois dele fazer aquele primeiro post lá que ele colocou os 50% e falou que era pelo Bolsonaro. Só que depois disso, o desvairado lá do Marco Rubio colocou Magnitsky aí nos nossos ministros e alguns outros membros do governo, cancelou visto e não sei o que, não sei o que aliás é outra coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês. Os Estados Unidos está correndo o risco de deixar de ser a sede da ONU. Assim como eles também não, como eles perderam a Copa de 2026. A FIFA está redirecionando os jogos que era para ser nos Estados Unidos, era para acontecer nos Estados Unidos, para o Canadá e para o México. Isso nunca aconteceu na história do evento. Pensa no nível de humilhação que é para um país ser escolhido como sede e a FIFA falar, não vai dar. Depois de ter aceitado a coisa, não vai dar, a gente está movendo as partidas para os seus vizinhos porque não tem condição de acontecer isso aqui. Eles que adoram falar de. Eles, eu falo o governo americano, né? Esse pessoal do Trump aí, que adoram falar mal da África, falar mal da América Latina e não sei o que. Qualquer país no sul global eles tratam como se fosse lixo. Inclusive, o Howard Lutnick, que eu acho que eu já falei aqui hoje, né? Ele falou que eu falei
que eles querem consertar, que os Estados Unidos têm que consertar o Brasil e a Índia. Enfim, vamos lá. Então vocês entendem bem a coisa, vamos pro post aqui. Dos mesmos criadores de pérolas como o Brasil vai ser o novo Nepal, porque estava tendo a revolta lá no Nepal. Eu até entendo o movimento popular e tal, mas a coisa no Nepal perdeu qualquer limite. Eles mataram a primeira dama lá queimada, porque eles incendiaram o local onde ela estava. Isso é fora de qualquer critério de sanidade. É algo triste demais. Mas enfim, continuando com as insanidades que o post coloca aí pra gente. O post é um post de zoeira, mas falando das coisas que os bolsonaristas colocam. Trump vai humilhar Lula na ONU. Não humilhou Lula na ONU, e muito pelo contrário. Falou um I love you pro Lula, né? Quase que literalmente. Falou que pintou um clima entre eles, que ele gostou do Lula e que o Lula gostou dele. O Lula tá boca de siri sobre a coisa toda, mostrando que ele tá lá soberano no lugar dele, ele não precisa correr atrás de ninguém. E se tem alguém que tem que correr atrás é o governo dos Estados Unidos. Vocês já pararam para pensar numa coisa dessa? Isso era impensável anos atrás. O exército dos Estados Unidos vai invadir o Brasil. Não, não vai. Não vai, não tem o que faça eles fazerem isso. Eles não conseguem nem invadir a Venezuela. Se eles tentarem invadir o Brasil, é automaticamente briga com a China e com a Rússia, como eu já comentei com vocês. A China depende da nossa soja. Se o Brasil for sofrer embargo aí, se a Marinha Americana bloquear as rotas comerciais e ficar nos ameaçando e tentar invadir, não sei o que, o chinês vai ter que bater a mão na mesa, para não falar bater outra coisa na mesa, e falar ou dá ou desce. Porque se interromper o comércio de soja para a China, do Brasil para a China, o único outro mercado que a China pode comprar é os Estados Unidos, e isso coloca a China em situação de vulnerabilidade com os Estados Unidos, que ela não vai aceitar isso de jeito nenhum. Então, o exército ZEUA não vai invadir o Brasil. Seria um pesadelo para eles. Lula preso nos Estados Unidos. Não, não foi preso nos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Saiu de lá com o Trump fazendo declaração de amor para ele. Vem aí a superprodução mais esperada do Zap. Trump vem visitar Bolsonaro. Estreia mundial nas próximas 72 horas. Eu falei que o post era de zoeira, mas eles acreditam nessas coisas mesmo, gente. Esse pessoal é completamente destrambelhado, é completamente fora da casinha. E pelos atos de violência que a gente já viu eles cometendo, eles têm que ser declarados como uma organização terror tananã. Porque eles já tentaram explodir o Supremo, eles tentaram explodir o aeroporto ali, que era parte da coisa do golpe, aeroporto de Brasília, e explodiram ali, causaram danos a estações de força. Eles causaram danos sérios ao Brasil, ou tentaram, em algumas circunstâncias, porque não deu certo. A coisa do aeroporto não foi que eles desistiram, é que a bomba não funcionou, ela não detonou. Mas eles colocaram a bomba num caminhão de combustível no aeroporto. Tem noção do tamanho do estrago que isso ia fazer? Na véspera de Natal, isso, gente.
é, eles têm que ser declarados uma organização terror tananã e começar a pôr esse pessoal na jaula. É simples assim. Não tem pacificação enquanto ainda tem doido querendo explodir coisa, querendo esfaquear a pessoa e por aí vai. E eles continuam estimulando essas coisas. Mas é isso aí que a gente tinha para falar. Qualquer notícias do arrebatamento que foi postergado, eu trago para vocês, porque definitivamente eu não estou no grupinho que vai ser arrebatado. Eu sou rock and roll demais para isso, gente. Tá? Eu sou pró ciência, pró rock and roll e pode ter certeza que eu não estou na fila para essas coisas. Então, se vocês não forem arrebatados nos próximos dias, podem contar que eu estarei aqui para falar com vocês a respeito do arrebatamento. Brincadeiras à parte, né? Mas é isso aí, gente. Agradeço a atenção. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu encerro aqui com o meu usual vida longa e próspera.